Olá, meus inscritos! Eu sou Roma Rufino, sejam todos muito bem-vindos no meu canal. Como desenhar e pintar Goku Super Saiyajin Deus com aquarela passo a passo. Se inscrevam-se no canal, ative o sininho para receber novos conteúdos. Deixe seu like, é de graça, portanto vocês ajudarão meu canal a crescer. Acompanhe agora como desenhar e pintar Goku Super Saiyajin Deus com aquarela passo a passo. Pessoal, vocês vão aprender agora como fazer a estrutura do corpo do Goku. E para isso você tem que medir 4 centímetros, porque a estrutura do corpo do Goku que eu fiz nesse vídeo, ele tem 8 cabeças. Então eu vou começar fazendo isso com a régua, aí eu vou medindo a estrutura dele, tá bom? Pessoal, depois que vocês acabarem de medir essa estrutura que eu falei, de fazer 4 centímetros em 4 centímetros para cada cabeça, vocês vão fazer uma linha horizontal para isso, tá bom? Pessoal, depois de você fazer a linha horizontal, vocês vão fazer círculos para medir o corpo. Pessoal, depois disso, vocês joguem na anatomia do personagem, tá bom? Confere o vídeo que eu vou falar como fazer o corpo do Goku. Pessoal, nesse vídeo eu vou deixar para download a referência que eu utilizei. Aí vocês baixem ela para poder desenhar, tá bom? Então, pessoal, eu começo usando a técnica que se chama Grayscale, que eu já falei no outro vídeo, que é de criação de herói. Então, eu uso essa técnica no tradicional. Tem um pouco de diferença, mas é a mesma coisa. Vocês vão perceber isso na prática. Eu começo pintando o Goku todo, usando a aquarela da cor preta. Eu coloco um pouco de água para poder tirar um pouco da tinta, para poder facilitar a pintura, para não ficar uma cor preta muito escura, uma cor chapada. Aí eu começo pintando de leve, usando a aquarela, para poder definir a sombra do personagem todo. Também vocês podem utilizar o lápis de cor para pintar o personagem. Aí vocês pegam um lápis de cor da cor preta, define a sombra igual que está no vídeo e vai pintando fraco a sombra. Não bote muita pressão para não ficar uma sombra muito chapada, porque na hora de você pintar com uma outra cor para fazer uma camada, não vai prestar. Então faça isso. Pessoal, então, lembrando que a folha que eu utilizo nessa pintura do Goku é uma folha específica para aquarela. Ela tem gramatura de 300 gramas, então para você fazer o personagem, você vai ter que comprar uma folha específica para aquarela. Entendeu, pessoal? Se você for usar uma folha com uma gramatura de 180, pode até funcionar a pintura, mas a folha ela vai ficar dobrada, ela vai ficar meio enrugada, então não vai prestar muito. E nessa que eu fiz o Goku, já é específica, então lembrando de comprar uma folha com 300 gramatura, tá bom, pessoal? Agora voltando à aquarela que tá nesse vídeo, eu pinto o personagem todo usando a aquarela preta com um pouco de água para definir a sombra dele. Isso vocês têm que ter um pouco de controle na hora de pintar com a aquarela. E é muito fácil. Depois eu vou definindo a sombra
que se chama oclusão, sombra de oclusão. Eu faço isso no braço do Goku e vou pintando. Então depois eu coloco também um pouco dessa sombra na calça para ficar um pouco marcada, para poder saber que ali tem aquela sombra das dobras. Depois eu pinto um pouco no rosto do Goku para definir a sombra dali, mas não é uma sombra chapada. A parte que eu deixo chapada, entre aspas, é o braço e a calça. Depois desse processo, eu vou começando a pintar ele de rosa. É salmão a cor, mas pode chamar de rosa. Eu pinto toda a pele do Goku para facilitar a pintura. Depois eu uso uma outra cor para fazer a segunda camada desse personagem, que é a cor canela. É tipo um marrom claro. Aí eu pinto toda a pele do Goku. E lembrando de não colocar muita tinta no pincel. Bote pouca cor, pouca tinta, quer dizer, no papel. E coloca água para poder ela ficar uma cor mais fraca, para não ficar uma cor muito forte, para deixar que as misturas fique mais evidente. Depois de você pintar a pele dele utilizando essa cor, eu começo a pintar a calça dele de laranja. Eu faço esse processo na calça dele toda e eu vou pintando. Depois eu faço alguns retoques para que a tinta possa se misturar e ficar mais evidente que ali é um laranja, entendeu, pessoal? Então, depois de colocar a cor laranja na calça toda, a gente vai a parte da faixa dele. Aí nessa hora eu utilizo o lápis de cor azul. Vou pintando a faixa toda com azul escuro. Aí eu uso esse lápis de cor para pintar a faixa e vou pintando ele colocando um pouco de pressão para ficar um azul mais escuro. Depois de pintar a faixa, eu começo a pintar a moequeira do Goku. Primeiro eu defino a sombra usando o lápis de cor azul escuro. Vou pintando a sombra. Depois eu utilizo o azul combol. Eu esqueci o nome dele, mas é mais ou menos isso. Combol. Aí eu utilizo a pintura toda na monhequeira dele. Depois de pintar o lado esquerdo, eu começo no lado direito. Se não for essa ordem, é a inversa. Aí depois eu começo a pintar o sapato dele, que é muito simples de pintar, mas você tem que seguir o mesmo esquema de cores que eu utilizo na munhequeira. Começando com o azul escuro, eu vou pintando a parte da sombra, onde está a pintura de aquarela que eu fiz, pintando ela de cinza, né, que é um preto, mas fica cinza. Aí eu pinto essa cor azul escuro. Depois eu uso o azul combol, pinto ele fazendo um degradê. E para fazer a luz, eu uso o azul claro e vou fazendo a pintura nessa bota. Depois eu vou para outra bota para fazer a pintura, mas segue o mesmo esquema de cor, não tem erro. Se você seguir isso que eu tô falando, essa ordem, você vai conseguir pintar o Goku certinho, essa bota dele. E depois faz aqueles detalhes da bota, que é o vermelho. Você vai preencher aquela parte ali que tá em branco, que tem os detalhes, e o cadastro você vai pintar de amarelo. Depois disso, eu começo a pintar a calça dele usando o laranja claro. Depois de fazer isso, eu vou pintando a sombra dele de marrom. Aquelas partes que eu fiz com a sombra usando a aquarela da cor preta para deixar a sombra, eu vou fazendo o detalhe com marrom, só para ficar um degradê naquela pintura. Depois disso, é aquela coisa que eu falei, pinta a calça toda de laranja para ficar com uma pintura mais harmônica da calça dele.
Depois disso, eu vou para o cabelo dele. Que o cabelo, para estilo de personagem, é bem simples, não tem erro. Eu uso 2 lápis de cores, o vinho e o vermelho. Aí vocês já podem entender. Ué, por que você vai usar o vinho? O vinho é para ser a sombra dele. Então eu vou definindo no personagem a sombra que vai ficar o cabelo dele. Depois disso eu pego o vermelho e vou fazendo um degradê para ficar aquela passagem do mais escuro para o mais claro. Aí eu deixo umas partes em branco para depois dar os detalhes. Depois disso eu vou cobrindo o Goku com a caneta Nankin de ponta 07. Eu faço isso no desenho todo. Só que eu tive umas pequenas dificuldades na hora de fazer, de cobrir o traço. Por quê? Não fazem isso, gente. Mas eu fiz porque eu queria testar essa técnica. Eu já faço isso nos meus desenhos. O primeiro eu pinto, depois eu cubro o traço com preto. Mas fica a critério de vocês, se você quer começar assim ou não, porque tem um esquema da line art. Primeiro você faz a line art e depois você vai pintar o desenho. Eu não fiz desse jeito. Aí, voltando ao assunto, eu começo fazendo esses traços no corpo dele. Aí eu tive mais dificuldade na hora de traçar o traço, porque na hora que eu fazia isso, a caneta não estava pegando na cor. Eu tive que pegar um papel, riscar a caneta para a tinta funcionar e depois voltar. Depois disso, de terminar o traço no corpo do Goku, mas lembrando que você só vai fazer isso dentro do personagem. No lado de fora, vocês não façam isso, porque depois eu vou mostrar o que eu fiz. Aí eu volto pintando o cabelo do Goku com o vermelho, para definir mais aquelas partes que eu falei. Mas segue a dica que é fazer o degradê no cabelo dele. Depois disso, eu começo a pintar o plano de fundo que tá o Goku. E isso que eu faço é uma galáxia. Eu quis fazer um plano de fundo de uma galáxia do Goku para ficar uma coisa mais interessante. Entende, pessoal? Aí eu começo com o salmão. Vou cobrindo a área toda com rosa. Eu faço isso em toda a parte do corpo do Goku. Eu vou definindo essa parte com uma cor rosa. E eu vou, tipo, fazendo pulinhos com um pincel, assim, ó. Tum, 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 tum. Aí eu vou fazendo isso para definir. Depois eu uso o roxo e vou fazendo isso em todo o desenho. Aí eu passo ele um pouco por cima do salmão para misturar as cores. Depois de misturar o salmão com o roxo, eu começo a pintar com o azul escuro. Aí eu vou fazendo isso nas partes laterais do desenho. E também um pouco ali perto da calça do Goku. Depois disso, eu vou usar o preto, que é a última cor. Essa cor é para definir mais um universo, que é para dar mais aquela sensação que realmente é um universo em profundidade. E lembrando que você tem que fazer o mesmo esquema da pintura, seguindo essa regra de cor. Vai misturando as cores roxo, depois o azul, mas espere a primeira camada secar. Aí depois você vem com a segunda camada, que é um azul e um roxo por cima. O preto você vai colocar as laterais, para não ficar muito escuro. Depois disso, vai misturando ele todo. Entendeu, pessoal? E para finalizar essa parte do plano de fundo, eu peguei a tinta guache branca e um pincel de ponta fina e vou definindo as estrelas. Eu faço isso em todo plano de fundo do desenho, entendeu, pessoal? E para fazer aquelas estrelas que brilham mais, eu repito a tinta branca em cima dela para fazer ela mais brilhante. E para finalizar, eu pego um piloto preto e vou cobrindo o traço todo por fora do Goku.
eu misturo dois estilos, cartoon com mangá. A única coisa que fica ali diferente, que vocês vão ver que tá mais cartoon, é a causa desse traço que eu faço de piloto escuro. É que eu quis fazer um pouco diferente dos desenhos que vocês já verem na internet ou até em outros canais do YouTube. Então eu faço esse contorno no corpo todo do Goku e finalizo o desenho. É isso aí, pessoal. Pessoal, se inscreva-se no canal, ative o sininho para receber novos conteúdos. Deixe seu like, é de graça, portanto vocês ajudarão o meu canal a crescer. Fique com Deus, um forte abraço para todos vocês, até o próximo vídeo.